Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Verso 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu... Todo mundo dormiu? E começaram a festejar o seu regresso. Fala comigo, regresso. Presta bem atenção aqui, queridos. Como eu falei, essa passagem não fala só de perdão, não fala só de segunda chance. É uma passagem rica que Jesus usa para nos pregar uma mensagem, não só de perdão, não só de segunda chance, mas de plenitude da vida com Deus, de como viver o melhor de Deus na terra. E essa passagem nos conta algumas lições de vida, lições para você começar a aplicar hoje, muito práticas, para que você possa começar a viver a virada da plenitude da vida cristã na tua vida. E eu quero estudar com você algumas lições nessa noite. A primeira que nós aprendemos com essa passagem, com essa parábola, com essa história, nós aprendemos uma lição muito poderosa sobre a vontade de Deus, ou a vontade do Pai. Fala comigo, vontade de Deus. Presta bem atenção aqui, queridos. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus, ela é maravilhosa. A Bíblia nos ensina que o querer do Senhor é um querer especial. Não é como a nossa vontade. A vontade dele é especial. Deus tem vontade. E a vontade de Deus, a Bíblia fala, Romanos 12, versículo 2, a classifica como boa, perfeita e o quê? E agradável. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é aquilo que há de melhor. Porque o nosso Deus é um Deus de bom gosto. Ele quer aquilo que é melhor. Quem quer o melhor para a sua vida? Quem quer algo bom para a sua vida? Você quer sair dessa situação? Você quer ser bem sucedido na vida? Você quer encontrar uma pessoa, a pessoa certa para casar,
Você quer ter uma família abençoada, você quer algo bom, você tem bom gosto. Da mesma forma, ou no nível maior, porque nós somos reflexo apenas dele, nós somos a semelhança dele. Deus, ele tem bom gosto, ele quer o melhor, a vontade dele é perfeita. A vontade dele é o melhor. A vontade do Pai para nós, a vontade do Pai para a sua vida, para o seu futuro, para os seus negócios, para os seus estudos, ela é o melhor, ela é perfeita. Não existe nada além dela, porque ela é o topo para a sua vida. Ela é o melhor que você poderia experimentar. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade do Pai para nós. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos viver a plenitude da vida cristã. Ou seja, para que nós possamos viver o melhor que a vida cristã tem a nos oferecer. Mas a Bíblia nos conta nessa história que um dos filhos do pai, um daqueles dois filhos, ele não tinha esse entendimento. Ele não tinha essa certeza que o pai tinha aquilo que era de melhor para ele. Mas pelo contrário, ele achava que ele sabia o que era melhor para ele. E a Bíblia fala que, através de muita insistência, ele vem ao seu pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança, que eu tenho direito, porque eu quero viver a minha vida. Pai, me dá a parte que eu tenho como herança, porque eu quero sair da tua casa, porque eu quero tentar a minha sorte, porque eu quero curtir a vida, porque eu quero viver aquilo que eu acho que é melhor, porque eu quero viver como eu bem entender. Ao invés de ter aquela certeza, aquela consciência que o pai sabe o que é melhor, que a vontade do pai é perfeita, a vontade do pai tem a hora certa, tem o jeito certo, e a vontade do pai é prazerosa, é muito boa, não tem nada melhor do que ela. Ele colocou um negócio na cabeça e falou: eu quero viver a minha vida, eu quero a minha parte da herança. Se nós estudarmos a cultura daquele tempo, semelhante à nossa cultura, o filho só receberia a herança quando o pai falecesse ou quando o pai estivesse a ponto de falecer. E o filho, sem a menor consideração pelo pai, com o maior do descaso com o pai, ele chega: pai, me dá a herança. Ou seja, eu não importo se meu pai vai viver ou não, eu não quero ficar com ele, eu quero é curtir a minha vida, eu quero a minha parte e eu quero cascar fora. A Bíblia fala que o pai, cheio de amor, lhe dá a parte da herança que ele pede, que ele insistiu para ter. Como nós vimos no final da história, ele teve aquilo que ele achava que era o melhor e acabou batendo com a cara na parede. Ele acabou se decepcionando. Em pouco tempo a Bíblia fala que ele perdeu tudo. Em pouco tempo a Bíblia fala que ele foi trabalhar com os porcos. Em pouco tempo a Bíblia fala que ele desejava a comida dos porcos. Olha que interessante. Isso é a perfeita figura do pecado. O pecado começa pequeno, começa como uma semente, e em pouco tempo, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Em pouco tempo o pecado nos leva a ter com os porcos. Nós somos filhos de Deus, nós somos preciosidades, nós somos aquilo de melhor que Deus fez. Mas o que adianta você pegar a pérola e lançar ela aos porcos? O que adianta você ter um anel de ouro, de diamante, num focinho de porco?
acaba se tornando a mesma bagunça, a mesma lama, a mesma sujeira. E o pior que o pecado faz com o homem, aquele filho desejava comer comida de porco, e ele não se tocou o estado de miserabilidade que ele estava, porque o pecado, ele afeta a nossa percepção, ele afeta a percepção do homem. E a Bíblia fala que o pai permitiu que ele tivesse aquilo que ele queria. Existe um tipo de vontade de Deus que alguns estudiosos classificam como vontade permissiva. É diferente da vontade perfeita do Senhor. A vontade perfeita que Ele tem para a sua vida. Aquele filho insistiu muito que ele queria a parte da herança e o pai lhe concedeu. Ele não teve a vontade perfeita do Senhor. Em vez de aprender da melhor maneira, ele aprendeu da maneira mais difícil. Ele aprendeu batendo a cara na parede. Ele não teve a vontade perfeita do Senhor, ele teve a vontade permissiva. O pai amava ele tanto, que de tanto ele insistir, o pai ficou tentado a abençoar ele. De tanto ele dizer: pai, eu quero a herança agora, eu sei que tem o tempo certo para receber herança, mas eu quero agora. Eu não importo se eu vou ficar do seu lado, se eu vou ter comunhão contigo, se eu vou viver contigo ou não, eu quero viver minha vida. E o pai concedeu o desejo dele. O pai nos ama tanto, amava ele tanto, que ficou tentado a abençoar ele e abençoou. Por isso que a Bíblia nos ensina, por isso que a Bíblia nos ordena: não tentarás o Senhor teu Deus. A vontade permissiva do Senhor não é a melhor vontade. A vontade de Deus é perfeita. Mas por causa da cabeça dura do ser humano, da insistência, Deus permite que nós tenhamos a herança. Presta bem atenção aqui, queridos. Só porque alguém recebe a bênção primeiro do que o outro, não significa que aquela pessoa está fazendo algo mais certo do que a outra. Às vezes significa o contrário. Aqui o filho pródigo estava fazendo o errado. Sabe por quê? A herança recebida fora da hora pode se tornar uma maldição para a tua vida. Não se contente ou não almeje ter a vontade permissiva do Senhor. Almeje de todo o seu coração. Busque de todo o seu coração ter a vontade perfeita, agradável do Senhor na tua vida. Ela é o melhor da terra para você. Ela é o melhor que você pode experimentar. A Bíblia fala que aquele sujeito, depois de muita insistência, ele tem a sua parte da herança, e ele perde tudo, e acaba comendo comida de porco. Algo muito interessante que nós aprendemos, outra lição que nós aprendemos nessa passagem. Você acha que o pai não sabia que aquele cara ia se arrebentar? Sabia ou não sabia? Você acha que o pai não sabia que aquele cara ia gastar tudo o que ele tinha com prostituição, bebedeira, com tudo de ruim que há no mundo? Você acha que ele sabia ou não sabia? Lógico que sabia. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é atemporal, ele vê o amanhã, ele vê o hoje. Ele sabia disso. Mas o interessante é que mesmo assim, o pai o amou. Mesmo assim, o pai o abençoou com a herança. A Bíblia nos conta uma passagem que Jesus, em seu ministério, um certo dia, 10 leprosos veio até ele pedindo cura. E lepra naquela época era uma doença incurável, era como a AIDS nos dias de hoje. E a Bíblia fala que aqueles 10 leprosos vieram até ele, e Jesus curou os 10 leprosos.
mas a Bíblia conta que apenas um leproso voltou para agradecer. 9 dos 10 leprosos foram embora, receberam a bênção, receberam a herança e foram embora. Jesus sabia que aqueles leprosos iriam embora? Jesus sabia que só um dos 10 iria voltar para agradecer e talvez iria o servir? Amém ou não? Quem está entendendo diz amém. Quem está acordado diz amém. É lógico que Jesus sabia. Mas mesmo assim Jesus os curou. Jesus sabia que Judas iria trair ele? Sabia ou não? Lógico. Ele via o amanhã, ele era homem 100%, mas ele era 100% Deus também. Mas mesmo assim, Jesus investiu na vida de Judas. Jesus amou Judas. Jesus ensinou a ele até a noite da traição. O que nós aprendemos com isso? Segunda lição. Deus, Ele não ama o nosso potencial. Ele não ama aquilo que você pode ou não fazer por Ele. Ele colocou um tremendo de um potencial em você. Você pode muito, porque Deus te fez assim. Ele te colocou talentos, dons, características que Ele não colocou em nenhuma outra pessoa na face da terra. Ele te colocou um potencial sem igual, mas Ele não ama o seu potencial. Até porque Ele não precisa da gente, Ele não precisa de você. Se você não quiser fazer algo por Ele, Ele levanta outra pessoa para fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Deus não ama aquilo que você pode fazer por Ele. Ele se agrada quando você faz algo por Ele e pelo seu reino. O pai não estava interessado como o filho ia gastar a sua herança, ou o que ele faria pela sua casa, ou por ele mesmo. O pai não amava aquilo que ele podia fazer, o pai não amava o seu potencial, o pai amava o filho. Deus não ama aquilo que você pode fazer, Deus não ama o seu potencial, Deus é apaixonado, Ele ama você. Ele ama aquilo que você é. Jesus não ama o potencial, Ele ama o indivíduo. Ele sabia que os leprosos iriam embora, mas mesmo assim Ele os amou. Mesmo assim Ele os abençoou. Deus sabe que a gente é sujeito a erros. Deus sabe que amanhã, provavelmente, a maioria de nós vai errar. Mas mesmo assim Ele te ama. Mesmo assim Ele nos ama. Igual eu falei na ministração, nós mudamos. Hoje nós acertamos, amanhã nós erramos. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós somos mutáveis, mas o amor de Deus é imutável. O amor dele não muda por você. Quantos se alegram nisso, diz aleluia. Última lição, eu vou encerrar. A Bíblia fala que depois que o filho gastou tudo, perdeu tudo, se humilhou, se arrebentou pelas suas atitudes, ele volta arrependido para o pai. O pai, cheio de amor, ele vê o filho de longe, porque o pai estava procurando pelo filho. E ele vai correndo até o filho. A única parte que a Bíblia fala que Deus correu, foi quando Deus correu atrás de um pecador arrependido. Ele correu até ele, o amou, o beijou. O filho começou a justificar, começou a falar, me recebe pelo menos como os seus servos. O pai não quis saber nada disso. Ele abraçou ele, ele beijou, ele amou. Pegou a melhor túnica que ele tinha, trocou as vestes do filho, colocou um anel no dedo dele. Anel fala de honra, de compromisso. Deu dupla honra no lugar daquela vergonha. E preparou um banquete maravilhoso. Chamou todos os seus servos. E celebrou a volta daquele filho.
Presta bem atenção, eu não vou ler por causa do tempo, mas se você quiser ler em casa até o final do capítulo, a Bíblia fala que havia outro irmão, o irmão mais velho. Ele chegou em casa na hora da festa. E ele viu todo aquele barulho, toda aquela celebração. Ele não havia pego a sua parte da herança e gastado como o filho mais jovem. Pelo contrário, ele ficou na casa do pai, fiel. Porque ele amava estar na casa do pai. Ele permaneceu fiel, obediente ao pai. E naquela tarde, quando o filho mais novo voltou, ele estava trabalhando por causa do pai. E ele chega bem na hora que aquela celebração estava acontecendo. E ele chega até um dos servos da casa do seu pai e pergunta o que está acontecendo. E eles lhe conta a notícia, fala, ó, seu irmão mais jovem, aquele que pegou, que causou sofrimento para o seu pai, aquele que pegou herança fora da hora, gastou com prostituição, bebedeira, gastou com pecado, perdeu tudo o que tinha, foi comer com os porcos, mas hoje ele voltou para a casa do pai. E o pai mandou matar o melhor cordeiro que tinha no campo e está assando uma carne para ele, para celebrar a volta do filho. O filho mais velho fica sem entender, começa a ficar um pouco amargurado, começa a ficar triste, começa a falar, mas peraí, eu estou aqui esse tempo todo, eu nunca tive essa festança toda para mim. E ele chega para o pai, bravo. O pai vai para fora da casa para conversar com ele. Quando você for ler, presta atenção nos detalhes dessa parábola. O pai sai da festa para ir encontrar com ele, e encontra o filho dele bravo, e fala, pai, poxa vida, eu fiquei fiel esse tempo todo, fui obediente, servi o Senhor, mas eu nunca tive essa festança para mim, eu nunca tive essa roupa toda nova aí, de uma hora para outra, eu nem mesmo peguei um cordeiro para celebrar com meus amigos, do jeito que eu queria. E o pai vira para ele, meu filho, você está comigo em todo o tempo. Tudo que eu tenho é seu. Todas as vezes que eu celebro, você está comigo. Toda comida que eu tenho aqui, toda a plenitude que eu tenho é tua. Presta bem atenção aqui, queridos. Aquele filho mais velho, ele estava obediente ao pai, ele estava fiel no trabalho do pai, da casa dele, mas ele ficou tão acostumado com aquele dia a dia, ele estava tão acostumado com aquela rotina, que ele não percebeu, ou não valorizou, ou esqueceu de toda a riqueza que ele tinha, de tudo aquilo que o pai havia lhe dado, de tudo aquilo que ele representava, de toda a honra que ele tinha todos os dias. E o pai, cheio de amor, chega até ele e lembra, tudo que eu tenho é seu. E o interessante é que a Bíblia fala que o pai insistiu com aquele filho, para que ele voltasse para casa, e para que ele celebrasse. Quando nós não valorizamos aquilo que Deus fez e tem feito em nossas vidas, nós não conseguimos alegrar com aqueles que estão se alegrando. Nós não conseguimos ser felizes pela felicidade do próximo. E o pai lembra o filho daquilo. E o pai lembra que tudo que ele tinha era dele. E insiste para que aquele filho volte para a festa. E ele vai para a festa. Presta bem atenção aqui. Todas as vezes que eu vou pregar sobre isso, alguém pergunta, alguém pensa, que filho que eu sou?
Muita gente pensa, eu sou o filho mais velho, eu servi a Deus a vida toda. Eu nunca desviei, sempre servi o Senhor. Outros pensam, eu sou o filho mais novo, eu pisei na bola e Deus me aceitou de volta. Mas deixa eu te falar algo. Você não é um dos dois filhos, mas você é os dois filhos. A Bíblia não está falando de duas pessoas diferentes. A Bíblia está falando de duas atitudes diferentes. Todos nós, uma hora ou outra, fomos o filho pródigo. Quisemos as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade, e acabamos aprendendo da maneira mais difícil. Alguns ainda estão aprendendo da maneira mais difícil. Em vez de confiar que Deus tem o melhor para nós, em vez de entender que muitas vezes Deus fala não para nós, não é porque Ele não nos ama, mas pelo contrário, porque Ele nos ama muito, e Ele tem algo melhor para nós. Por isso que Ele diz não. Mas a gente quer porque quer agora. É igual criança, eu quero agora. E Deus, cheio de amor, Ele nos dá. E a gente acaba pisando na bola. Mas todas as vezes que a gente cai em si pelo Espírito Santo de Deus e voltamos para a casa do Pai, os braços dele estão estendidos, abertos, pronto para nos amar, pronto para mudar as nossas vestes, para nos revestir de honra. E todas as vezes que nós somos fiéis ao Senhor, fiéis na casa dele, e por causa do dia a dia, da correria, do complexo de Marta, fazia muito pelo Senhor e esquecia da melhor parte. Nós desprezamos, não valorizamos aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo. O Espírito Santo olha para nós cheio de amor, e Ele insiste para que nós voltemos para a celebração da casa do Pai. Ele nos leva a valorizar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, para que aí sim Ele possa fazer muito, muito mais em nossas vidas. Os dois filhos são duas atitudes que o cristão tem, ou que o cristão já teve. Moral da história: o Pai nos ama com amor incondicional, e por causa do Pai nós podemos celebrar na casa dele. Não é pelos nossos erros ou pelos nossos acertos, mas por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele acertou, nós podemos desfrutar do dia a dia, o banquete que Ele tem na sua casa para nós, em nome de Jesus. Aleluia! Fica de pé onde você está. Pega na mão do seu irmão. Segura firme aí na mão dele. Fala para ele, você é filho de Deus. Fala para ele, você é filha de Deus. Se você pode, fecha o corredor aí onde você está. Se alguém quiser passar aí para sair, você fecha o corredor para constranger a pessoa mesmo. Tá? Segura na mão dele, na mão dela. Fecha os olhos. Começa a orar ao Senhor em nome de Jesus. Começa a dizer, Senhor, me perdoa se muitas vezes eu quis fazer da minha maneira, do meu próprio jeito, no meu tempo. Eu sei que o Senhor tem um tempo certo para tudo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero confiar, não de coração parcial ou de coração pela metade, mas eu quero confiar inteiramente no Senhor, na Tua vontade, no Teu querer. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, para o meu futuro, para a minha carreira, para a minha família. Eu quero confiar, eu quero depender da Tua vontade. Levanta a mão do seu irmão. Ora ao Senhor, ora de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Diz, Senhor, me perdoa se eu desvalorizei aquilo que o Senhor tem feito. Se eu desvalorizei aquilo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor já fez tanto.
Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas o Senhor já fez por mim. Por isso eu posso me alegrar. Por isso eu posso crer que amanhã vai ser ainda melhor. Em nome de Jesus. Com as mãos do seu irmão levantadas, diz comigo: Senhor Jesus. Mais forte, levanta mais alto a mão do seu irmão e diz: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua fidelidade. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que só o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu decido nessa noite confiar em Ti. Confiar em Ti. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Não esquece de botar lá no Ministério Pedras.